A onda é a prova de que o mar tem vida, tem energia. E bota energia nisso. Uma ondinha de 1 metro derruba essa parede aqui fácil. Mas Né? tipo, um absurdo. Tanto é que popularizou demais, né? Uns tempos pra cá. Tinha até aquela música, aquela... que mostrava aqueles... Exatamente. Aquelas ondas e pegando os navios, aqueles puta navio petroleiro ou de... como é que chama aquele negócio lá de... Se você vê algumas imagens que tem até na internet hoje em dia de navios grandes enfrentando mar revolto, por exemplo, na região da Antártica ali, é assustador, é impressionante. Sim, com containers e pesadões. Sim, e mesmo assim... O navio sobe, desce, desaparece na água e depois volta e Teve um caso... Eu vou falando e vou lembrando dos casos, tá? Teve um caso também relativamente recente, agora já 2014, talvez, 2015, que envolveu uma situação parecida com essa, que tem a ver com isso. Um grupo de velejadores noruegueses, todos jovens, assim, 5 ou 6. O capitão, comandante do barco, tá vivo. Um cara bem controverso, assim, sabe? Bem casca grossa. Ele queria fazer um documentário na Antártica para vender para uma televisão e ele convocou lá uma tripulação de amigos e foram para a Antártica, numa baía, na região mais ou menos assim na altura da Nova Zelândia, lá na Antártica. E eles foram com um veleiro deles, pararam lá numa baía, ele desembarcou o capitão e mais um dos tripulantes. Eles tinham levado os snowmobiles, aqueles trenó de neve, e eles queriam fazer uma expedição de lá até o Polo Sul para filmar. Só que como ele queria fazer imagens bem dramáticas, assim, ele escolheu uma época perto do final da temporada onde você pode ir para a Antártica. É muito curta. A janela de tempo, você tem uma janela entre dezembro e fevereiro. O resto do ano é inviável. E ele foi bem no final dessa época, porque ele queria exatamente pegar uma condição climática mais dramática. E ele parou o barco lá, desembarcou do Mobil, partiu com os 2 amigos e os outros 4 ficaram... desculpa, os outros 3, eram 5. Os outros 3 ficaram no veleiro, parados. E nisso, ali próximo tinha uma base científica, como tem algumas bases na Antártica. E nisso chegou uma fragata da Marinha da Nova Zelândia que vinha abastecer a base com suprimentos. E quando a fragata chegou, a fragata falou, olha, tem um veleiro aqui na Baía. E aquilo é uma área protegida, e a Antártica tem todo um protocolo para você ir para a Antártica, você tem que pagar um seguro, tem todo um protocolo que você tem que seguir, que aqueles caras não tinham seguido nada, eles simplesmente pegaram o barco e foram. E quando a fragata chegou lá, ela reportou isso e veio a instrução dizendo, olha, vai lá e fala para eles que não pode. E aí eles foram até o barco, tinham os 3 lá, eles já sabiam que tinham mais 2 fazendo expedição em terra, e eles falaram, olha, isso aqui é uma área protegida, vocês não têm autorização para estar aqui, blá, blá, blá. Só que vinha uma tempestade muito violenta, já sabia, todo mundo sabia que vinha, a fragata sabia, os velejadores sabiam que o mar ia crescer muito nas próximas horas. Bom, houve esse encontro, e o que aconteceu depois desse encontro é o grande mistério que nunca foi esclarecido. Mas o fato é que, horas depois desse encontro, no final do dia, o veleiro levantou a âncora e saiu da baía. Só que a tempestade estava chegando. Estava chegando. Tá? E, claro, ele foi engolido pela tempestade. E eu estou resumindo muito a história. Em determinado momento, a própria fragata saiu e foi lá para fora para tentar encontrar, porque o barco desapareceu com os 3 caras lá. Já foi tipo no resgate, ou não? Já foi numa missão segundo eles, uma missão de resgate, e deve ter sido uma missão de resgate. O fato é que é o seguinte, resumindo a história, o veleiro desapareceu, os 3 corpos nunca foram encontrados, a única coisa que apareceu foi a balsa salva-vida do veleiro, vazia, foi encontrada dias depois, naquela região. E aí vem a polêmica. A polêmica é o seguinte, os únicos sobreviventes do veleiro eram os que estavam em terra, porque não estavam no barco.
Eles tinham um telefone via satélite. E através desse telefone via satélite, o comandante do veleiro que estava em terra firme ficou sabendo que o barco tinha desaparecido. E aí ele teria... Aí é tudo suposição, tá? Ele teria supostamente voltado para o mesmo local e começou a acusar a Marinha da Nova Zelândia de ter expulso os amigos dele da Bahia, de ter colocado os caras numa situação de risco que resultou na morte deles. E aí a Marinha começou a se defender dizendo que jamais faria isso, até porque quem teria que resgatar é ela própria, como de fato mandou o navio resgatar. E tem filmagem do navio navegando, é uma coisa impressionante. Como o navio, pra você ter uma ideia, a tempestade era tão forte que o navio teve o risco do navio afundar, não só pelas ondas, mas com o excesso de neve em cima do navio. Caramba! O sobrepeso que o navio tem imagem teve. Disso? Tem algumas imagens. Seria navio, fragata... talvez fragata Wellington, que era o nome da fragata, talvez você encontre aí. Põe fragata Wellington... Nova Zelândia. Nova Zelândia, tempestade, resgate. Bom, enfim. O capitão, chama-se Yarly Andoy, está vivo até hoje, claro. Ele e o colega deles não estavam no barco, sobreviveram, os outros desapareceram. E existe a briga até hoje. Ele acusa a Marinha e a Marinha acusa eles. Porque uma das teorias que foi desenvolvida, que é a mais surpreendente, é que, na verdade, o barco... o grande enigma é o seguinte, por que ele saiu? Você sabe que lá fora vai estar ruim. Por que você saiu? Uma das teorias, que é a mais polêmica, mas que é possível, é que o próprio capitão do barco tenha mandado o barco sair de lá. Porque é o seguinte, ele estava em terra firme, ele sabia que ia chegar a tempestade, e ele sabia que não daria tempo para voltar para o mesmo local, porque já estava a 200 quilômetros de lá. Então ele teria mandado o barco sair daquela baía e ir para outro canto mais próximo de onde ele estava, para resgatá-lo. Então ele teria mandado o barco sair para ir para mais próximo. Ele sempre negou isso, claro. Ele sempre botou a culpa na Marinha da Nova Zelândia, que expulsou os colegas dele de lá. Mas eu não duvido. Não. Isso aí é outro. Esse aí até porque é um barco da Nova Zelândia até parece estar tranquilinho, que afundou recentemente. Mas, e esse caso aconteceu relativamente recente, ainda há uma polêmica. Ele é uma figura controversa, o capitão da fragata que foi aqui no Polo Sul. Foi no Polo Sul. Antártica. Na Antártica. Baía McMurdo. Bahia? A estação científica chama-se McMurdo. Mas não vai encontrar pela estação científica. É mais difícil, né? Mas esse é um caso que emblemático de não saber exatamente o que aconteceu. Esse até daria para saber, porque as pessoas estão vivas. Mas eles vão negar até a Mas morte, um negando o outro, entendeu? Porque, o fato, o que se diz certo é que 3 morreram. 3 pessoas morreram. 3 pessoas morreram no mar. Por que eles morreram? Porque saíram dali. Foi a negligência de quem, né? E por que saíram dali? Porque saíram dali. Ou outra teoria diz assim, não, o cara que ficou responsável pelo barco na Bahia resolveu sair. Mas por que ele ia sair? Pra se morte. Lá fora ia tá ruim. Um risco absurdo. E ele só sairia se tivesse uma ordem para ele para sair. Claro. Eu acho. É tipo assim, alguém mandou ele sair. Agora quem? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.